E se para ganhar um concurso de youtubers da sua escola, você decidisse realizar um ritual espiritual e brincar com os espíritos, só que as coisas não saem como planejado, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver e escapar de um lugar amaldiçoado cheio de espíritos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o jogo mortal em The Ghost Game. Esses jovens vão descobrir que brincar com o que você não conhece nunca é uma boa ideia. Enquanto a jovem Jae-young está dormindo tranquila, uma bolha se aproxima e estoura na cabeça dela. Isso faz a garota acordar e escutar sons de passos vindo do lado de fora do quarto. E aí, sentindo que tem algo de errado, ela abre uma frestinha para conseguir observar do lado de fora. Assim, ela vê a própria irmã, In-young, andando pra lá e pra cá, agindo de uma forma bem estranha, como se estivesse perturbada com algo. O bizarro é que no momento em que ela decide chamar o nome da irmã, a porta se abre sozinha, e a boneca é puxada para fora do quarto por uma força sobrenatural. Vendo isso, a Jae-young decide ir atrás da boneca e a encontra jogada embaixo da cama da irmã. O estranho é que quando a garota tenta pegá-la, uma mão aparece da escuridão e puxa o brinquedo para trás. O pior disso é que por algum motivo, a Jae-young decide ver quem está ali embaixo, e do nada, uma criança meio morta sai dali toda torta, avança para cima da jovem e dá um sorrisinho antes de sufocar a coitada. Por sorte, isso tudo era apenas um pesadelo, e a Jae-young é acordada nesse momento pela irmã. O bizarro é que o pescoço dela está machucado e as unhas cheias de sangue. E vendo isso, a garotinha sai correndo para pegar bandagens e remédios. Aí, quando a irmã se afasta, a Jae-young vê algumas fotos de quando as duas eram crianças e entra em uma reunião de vídeo com os colegas de escola. E é claro que um deles pergunta o que aconteceu com o pescoço da menina para ter essas marcas, e ela apenas diz que deve ter se arranhado durante o sono. Após isso, todos os jovens se reúnem na ligação, e o Gi-ho, que é o youtuber do grupo, diz que se atrasou porque estava preparando material de inspiração para o grupo, para que eles possam usar na competição de vídeos do YouTube da escola. E como agora o Gi-ho achou o conceito perfeito, ele mostra algumas filmagens bem assustadoras, em que um culto está fazendo um ritual para baixar um espírito em uma pessoa. O bizarro é que assim que a possessão começa, uma vela cai no pé de um dos participantes, e ele acaba tendo que usar a água de uma tigela que faz parte do ritual para apagar o fogo. E ao olharem o papel que estava dentro dessa tigela, eles veem uma mensagem bizarra, mas o vídeo pausa nessa hora, mostrando as instruções de como fazer esse ritual, sendo preciso colocar um papel com uma pergunta em uma tigela com água. Aí o possuído fica na água com o espírito, e a pergunta é respondida com caracteres chineses. E na opinião do Gi-ho, esse tipo de vídeo com certeza poderia ganhar a competição, porém a Mi-young não curte muito, já que pra ela claramente é fake, algo que não importa pro Gi-ho, visto que eles ainda vão fazer um igual a esse, ou quase igual, pois o plano dele é criar um documentário fake sobre alunos que desapareceram durante esses rituais, o que realmente agrada todos os outros do grupo. E a Ei-young até chega a dizer que gostaria que tudo isso fosse real, para que assim pudesse trazer a avózinha de volta, mas a parte mais importante mesmo é que a Jae-young lembra o resto da turma de que é preciso ter 6 pessoas para participar disso, e eles são apenas 5. Por esse motivo, a Jae-young pede um minuto para ir conversar com a minha irmã, a Sol, e volta dizendo que a menina topou fazer parte. Então eles terminam de acertar algumas coisas, como por exemplo o figurino, e finalizam a chamada. O problema é que assim que eles desligam, a Jae-young vê um lembrete de que esse é o dia em que a irmã dela, a In-young, desapareceu. No dia seguinte, a garota se arruma, coloca o colar que era da irmã e vai pro ponto de encontro do grupo. Aí eles tiram algumas fotos e vão pro metrô, mas ao ficar sozinha, a Jae-young vê a silhueta de uma garotinha no espelho, e quando olha pra trás, ela já não está mais ali. Após isso, os jovens começam a jornada de basicamente atravessar o país para chegar ao local em que o vídeo vai ser gravado, algo que só acontece ao anoitecer. E o interessante é que pouco antes de chegar ao prédio abandonado, o grupo passa por um local que a Mi-young identifica como sendo um antigo prédio de armazenamento e transporte de cadáveres durante a invasão do Japão. E ao olhar pro mapa, o Gi-ho percebe que o prédio em que eles vão gravar pode ser justamente esse que a Mi-young mencionou. O estranho é que enquanto os jovens discutem se entram ou não nesse prédio, uma bolha de sabão aparece do nada e estoura na cara da Jae-young outra vez. Pelo menos o Gi-ho olha em volta e encontra o prédio em que eles devem gravar. Dessa forma, o grupo entra no edifício abandonado e começa a verificar o ambiente, que além de ser todo escuro, também é assustador, principalmente lembrando que é em um bairro praticamente abandonado. Só que é justamente por esse clima de filme de terror que o Gi-ho tem certeza de que o vídeo vai ter milhões de views. O bizarro é que conforme os jovens vão andando pelo prédio, eles encontram o que parece ser um pentagrama invertido desenhado na parede, e coincidentemente, esse é justamente o símbolo satanista que o grupo vai precisar usar essa noite, o que pelo menos indica que eles estão no lugar certo. Isso acaba assustando a In-young, que tenta agarrar o braço do Dong-ju para se aproximar dele, porém o cara não gosta disso e se afasta dela bem rapidamente antes que os outros vejam. Depois disso, o grupo continua em frente e chega a um corredor um pouco fedido. O tenso é que esse cheiro piora ainda mais quando o Gi-ho abre uma porta, e o fedor é tanto que as meninas até começam a se questionar se realmente
realmente devem entrar, ou simplesmente ir embora. No entanto, como já vieram até ali, eles decidem simplesmente ir até o fim para gravar o vídeo. E na verdade, o Guilherme fica animado com tudo isso, pois segundo ele, quanto mais fedido o lugar, mais espíritos se reúnem. Ok galera, o plano genial do Guilherme para ganhar um concurso de vídeos é copiar um ritual exatamente como ele foi feito. Tipo, o cara viu um vídeo de feitiço que supostamente funciona e pensou, vou fazer igualzinho para viralizar. Isso é a mesma coisa que ver um tutorial de como fazer um explosivo e testar em casa só pelo conteúdo. É claro que essa ideia é idiota. Se o ritual for fake, eles só vão perder tempo, mas e se for real? Aí eles vão estar invocando algo que não sabem controlar, num lugar onde com certeza não deviam estar. Se esses idiotas realmente queriam gravar um vídeo fake a respeito de um ritual, eles poderiam simplesmente ter ido a qualquer casa ou quadra por aí, e preparado o local para parecer o mais assustador possível. Não era necessário que eles atravessassem o país e fossem a um local abandonado em um bairro pouco movimentado, e ainda mais perto de uma região em que aconteceram centenas ou até milhares de mortes terríveis por conta dos crimes de guerra dos japoneses. Isso é praticamente se jogar na boca do tigre, e isso falando apenas sobre a chance real de ter ou não espíritos nesse lugar, pois se tiver, com certeza vão ser espíritos ressentidos, que são muito perigosos, ou demônios, que são ainda piores. E mesmo que você não acredite em nada de sobrenatural, a exploração urbana é perigosa pra caramba. Prédios abandonados há décadas podem ter estruturas comprometidas que desabam do nada. Por exemplo, a água parada que eles viram é criadora de mosquitos, bactérias e o pior, fungos, como aspergilos, que se proliferam em ambientes úmidos e podem causar infecções pulmonares sérias, só de você respirar o ar por ali. Fora que lugares assim viram refúgios de moradores de rua, viciados ou criminosos que não querem ser encontrados. E esses jovens entraram ali de noite, sem avisar ninguém onde estavam, sem equipamento como máscaras, por exemplo. Então, se algo der errado, ninguém vai saber onde procurá-los. E seguindo nesse rumo, no momento em que eles sentiram um cheiro forte vindo de trás da porta, a melhor opção era dar meia volta imediatamente e vazar dali. Isso porque esse cheiro podre pode significar no mínimo 3 coisas: vazamento de gás, animais mortos ou cadáveres humanos. E em qualquer um desses casos, é melhor evitar a exposição. Fora que, levando em conta um símbolo satânico na parede, é bem possível que eles estejam em um local real de rituais, e realizar um ritual fake em um local onde adoradores do capiroto frequentam, e que provavelmente está cheio de energia maligna, pode dar muito errado. E galera, prestem bem atenção nesse detalhe: as bolhas de sabão. Elas aparecem no pesadelo e agora de novo na entrada do prédio. No budismo, que tem uma influência gigante na Coreia, bolhas são um símbolo da impermanência da vida. Elas nascem, sobem e estouram, assim como a gente. E em várias tradições espirituais, bolhas representam a alma tentando se comunicar, ou espíritos marcando presença. E a gente acabou de ver que esse é o dia em que a irmã da Jae-young desapareceu. Coincidência? Pode até ser, mas eu acho que não. Mas se eu fosse a Jae-young e tivesse uma irmã desaparecida, e bolhas começassem a aparecer do nada em lugares onde não deviam existir, eu ia no mínimo prestar atenção. Mas ela ignora e continua andando como se fosse normal. Depois de conversarem, o grupo entra no cômodo e chega em uma sala extremamente bizarra, com pilares erguidos em um formato circular em volta de um poço, e todos os pilares são cercados por correntes e bolas, algo que o Guilherme chuta que deve ser usado para medir o nível da água. Fora isso, ele também encontra uma tigela quebrada, que parece ter sido usada anteriormente em outro ritual, e percebe que o poço que tem ali no meio é justamente de onde a água do ritual deve ser tirada. Isso porque essa água está cheia de almas. Afinal, durante a invasão japonesa, toda a água do lado norte de Seul era processada nesse local, e por conta disso, os fantasmas que estavam na água foram sugados para esse reservatório e ficaram presos na água escura do poço. E como uma das meninas fica curiosa para saber quão fundo é o buraco, o Guilherme mostra que é bem raso, e que só é escuro assim por conta da alta concentração de almas que absorvem a luz. Só que apesar do Guilherme estar fazendo o máximo possível para deixar a turma no clima de que tudo é real e fazer as meninas ficarem com medo, a Mi-yeon fica toda hora dizendo que é tudo falso, ou quebrando o clima, o que acaba deixando o youtuber bem irritado, e ele até parece estar pronto para pular no pescoço dela. Por sorte, o Dong-jo acalma os ânimos e diz pra Mi-yeon deixar de ser tão pessimista. E aí, com as coisas mais ou menos resolvidas, o grupo volta pro foco da viagem e começa a gravar o vídeo documentário. Mas como o cara é muito doido e até que bem empenhado em fazer vídeos, o Guilherme deixa aí um E gravando e corta a mão para misturar o próprio sangue com o sangue de vaca que ele trouxe para as gravações. Ele faz isso porque, segundo ele, vai invocar um espírito ainda mais forte. Porém, assim que a filmagem acaba, ele mostra que não cortou a mão coisa nenhuma e que era apenas uma esponja com sangue de vaca. E o cara mostra aqui que é praticamente o Batman cheio de preparo, e ele também revela que já até trouxe os papéis com os caracteres chineses. Após isso, Guilherme desenha um pentagrama invertido no chão, usando sangue de vaca, e termina as preparações mais básicas. Com isso, Guilherme pede para os colegas escreverem as perguntas que eles gostariam de saber as respostas. Só que nesse momento, a Jae-young pega o colar da irmã na mão e pergunta pro grupo o que eles acham de tentar fazer o ritual para valer. Afinal, pode ser verdade e vale a tentativa. E como é um verdadeiro criador de conteúdo, o Guilherme aceita.
aceita, já que isso faria o vídeo dele alcançar outro nível. Além disso, a Suo também aceita na hora, até porque a ideia foi da irmã dela. E o pior disso é que como eles precisam de um receptáculo para receber o espírito, e ninguém quer fazer esse papel, ela também acaba se oferecendo para isso, quase como se quisesse impressionar a irmã e ganhar a admiração dela. Aí com isso decidido, todos os outros aceitam participar do ritual verdadeiro, mas não para por aí, pois como o grupo aceitou a proposta de fazer o ritual verdadeiro, a Jaeyoung decide cortar a mão e colocar o próprio sangue no desenho do pentagrama, para fazer com que as coisas sejam ainda mais sérias. Depois disso, o Guerrero distribui alguns papéis, para que os jovens possam escrever suas perguntas, e avisa que eles devem pensar cuidadosamente a respeito do que querem saber, e a Jaeyoung questiona se vai ser capaz de ver a irmã novamente. E vendo que a Siu estava olhando para ela, a Jaeyoung diz que a menina não precisa fazer isso se estiver com medo, porém como a garota ainda fala que quer participar, a Jaeyoung decide colocar o colar da Young na perna da Siu, algo que surpreende a jovem e a deixa muito feliz, já que esse colar é praticamente um talismã. Após isso, o Guerrero fala para cada um dos participantes pegar um pouco de água com a tigela e se sentar em pontas diferentes do pentagrama. Então eles colocam os papéis na tigela com as perguntas viradas para a água, e o Guerrero leva o receptáculo. No caso, a Siu até o poço, onde ela precisa ficar de pé com um pacote tampando a cabeça. Além disso, ele faz os jovens acenderem as velas perto das tigelas, e deixa claro que antes de terminarem o ritual e retirarem o pacote da cabeça da Siu, é necessário dizer pro espírito ir embora, fora que cada pessoa precisa sair na ordem que as respostas foram feitas. E aí com tudo pronto, eles começam a repetir que a porta foi aberta, se referindo à porta do mundo espiritual. No entanto, esse ritual não dá em nada no começo, e os jovens pensam que tudo é uma mentira e que deu errado. Só que nesse momento, a Jaeyoung vê uma bolha em cima da cabeça da Siu, e do nada, as paredes e o teto do local começam a tremer violentamente, como se estivessem sendo socadas por um gigante, o que assusta todo mundo. Pra piorar ainda mais, a Siu se movimenta como se fosse um boneco sendo possuído, molha a cabeça na água de espírito e arranca um pedaço do pacote, revelando os olhos pretos como piche, o que deixa claro pra todos que ela está possuída. Vendo isso, o Dongju se prepara para ir acordar a Siu, porém o Guerrero diz pra ele ficar parado e começa a gravar tudo o que está acontecendo. E como todos os outros colegas apenas esperam, o Dongju também decide não fazer nada. Nessa hora, Siu levanta a mão e começa a mexer o dedo indicador como se fosse um ponteiro de bússola. Primeiro, ela aponta para Mi-young, e em cima do papel da garota aparece a palavra errado. Em seguida, é a vez do Guerrero, que recebe a resposta certo. E apesar de ficar animado com isso, ele escuta umas vozes bizarras sussurrando no ouvido dele. A próxima é Yeon, que recebe a resposta flor ou jovem, algo que não a agrada nem um pouco. Depois vem o Dongju, que recebe a resposta certo. E por fim, a Jaeyoung, que recebe a mesma resposta. E ela parece ficar bem feliz com isso. Assim que as respostas são dadas, a Siu se ajoelha na água e começa a enumerar os jovens com uma voz demoníaca, seguindo a mesma ordem que as respostas foram dadas. E o mais bizarro é que no final disso, o espírito tenta avançar para cima da Jaeyoung e acaba não tendo sucesso porque o colar que a garota colocou na perna da irmã está prendendo o corpo dela dentro do poço. De repente, as velas se apagam e as lâmpadas se apagam também, e todos ficam no escuro. Só que conforme a energia vai voltando e as lâmpadas começam a piscar, a Jaeyoung vê a Siu andando em círculos dentro da água, igual a In-young estava fazendo naquele pesadelo. Mas como não sabem de nada disso, os outros jovens apenas correm para ajudar a menina e retiram o pacote da cabeça dela antes de colocarem a garota deitada no chão. O bizarro é que enquanto a Siu está desacordada, eles percebem que no pé dela foi cravada uma marca demoníaca. Porém, quando todos estão desesperados com a situação, ou quase isso, já que o Guerrero tá animado, tirando fotos e querendo postar para mostrar que todo o ritual é verdadeiro, o que deixa o Dongju bem irritado. No entanto, o grupo só percebe o quão grave é a situação quando eles veem que não tem sinal ali dentro, fazendo com que seja impossível pedir ajuda ou postar qualquer coisa. Por isso, os jovens não perdem tempo e correm para a porta para sair dali o mais rápido possível. O problema é que ao fazerem isso, eles descobrem que a porta não abre de jeito nenhum. O Dongju até mesmo coloca a Siu no chão e tenta bater com um taco de beisebol na maçaneta para ver se consegue arrombar. Porém, isso apenas faz o taco se quebrar, criando uma ponta que claramente vai ser usada para finalizar alguém mais tarde. Bom galera, o que eles estão fazendo tem nome, Kukuri-san. É tipo um ritual de invocação espiritual que existe de verdade na Coreia e no Japão. É tipo uma versão asiática do tabuleiro Ouija. Os jovens formam um círculo, invocam um espírito e usam um objeto para se comunicar com ele. Mas aqui temos algumas diferenças. No Kukuri-san tradicional, os participantes sentam ao redor de uma mesa, colocam os dedos em uma moeda e a moeda se move sozinha para soletrar as respostas. No ritual desse grupo, eles estão sentados no chão dentro de um pentagrama, usam velas e objetos pessoais. É uma mistura de sessão espírita com ritual de magia negra, e as regras são simples. Nunca quebrar o círculo durante a invocação, e sempre se despedir do espírito antes de se encerrar, além de sair na mesma ordem que foi mencionado. E quebrar qualquer uma dessas regras é pedir para dar merda.
espírita. Mas o que a Jae-young está fazendo vai além de uma sessão espírita comum. Ela trouxe um objeto pessoal de alguém específico para atrair um espírito específico e adicionou o próprio sangue na mistura. Em qualquer tradição ocultista, sangue transforma uma invocação em um pacto. Você não está mais pedindo para conversar com o espírito, você vai estar abrindo uma porta e convidando ele para entrar. E é aí que a coisa fica feia. Estamos no aniversário do desaparecimento da Yeon. Juntando esses pontos, dá pra ver que não é coincidência. Talvez a menina não queira só ganhar um concurso de vídeo, mas tudo bem, né? Por enquanto vamos apenas seguir em frente e ficar de olho nela. Só que vocês sabem que o certo seria nem começar nada desse jeito, né? Mas já que começaram, o mínimo que poderiam fazer agora é voltar pro pentagrama, refazer o círculo e encerrar o ritual direito. Agradecer o espírito, pedir pra ele ir embora e esperar uma confirmação, e depois sair na ordem certa. Mas se você abriu uma porta espiritual, o mínimo que precisa ser feito é fechar antes de sair correndo. O problema é que ninguém aqui tá pensando com a cabeça, e quando você age no desespero, você transforma um problema em uma catástrofe. E uma outra decisão estúpida foi a de não seguirem as regras do ritual, pois eles não se despediram do espírito possessor, e nem saíram do pentagrama na ordem que as respostas foram dadas. Isso é extremamente perigoso, porque geralmente quebrar um ritual sem mandar o espírito embora pode fazer com que ele fique no plano físico e possua um dos participantes. Sobre as respostas do ritual, existem apenas uma que podemos teorizar o que significa, a pergunta da Yeon. Isso porque nós vimos ela tentando se aproximar do Dongju e sendo rejeitada rapidamente. E como a resposta dela foi jovem, que é Young em inglês, e a Jae-young tem esse nome, dá pra imaginar que a pergunta da garota foi algo do tipo, de quem o Dongju gosta, ou com quem o Dongju vai ficar. E a resposta foi a Yeon. E isso é importante porque gera um conflito desnecessário no grupo. E enquanto o resto do grupo tenta abrir a porta, a Jae-young olha pra trás e vê a Mi-yeon parada perto de um pilar com uma cara de quem está bem ferrada. Nesse momento, a garota escuta um barulho bizarro vindo do teto, olha pra cima e descobre que bem em cima dela tem um demônio assustador, que toca no rosto da coitada e basicamente começa a entrar pela boca dela. Alguns segundos depois, o Gi-ho percebe que tem algo de estranho com a Mi-yeon e pergunta o que aconteceu, mas ela diz que está tudo bem de um jeito bem bizarro, só que do nada o sinal de celular volta. Aí o grupo deixa de prestar atenção nela pra ver se consegue chamar por ajuda. No entanto, o sinal some novamente e de repente a Mi-yeon fala que está bem e sai correndo para a porta e começa a bater a cabeça sem parar, quase como se quisesse fazer um botox na base da porrada. Então Dongju e a Yeon correm para ajudar e impedem a menina de dar um jeito em si mesma. E aí, quando finalmente para de bater a cabeça, a Mi-yeon pega um taco de beisebol e começa a falar que eles precisam finalizar a CEO, e ela realmente parece decidida a terminar o serviço. No entanto, os outros jovens obviamente não querem deixar isso acontecer e tentam segurar a garota. No entanto, a Mi-yeon consegue se livrar deles de alguma forma e vai em direção à CEO, que está apagada. E vendo isso, a Jae-young aparece na frente dela, pedindo para ela parar, o que faz o espírito dar uma risadinha e dizer que a CEO nem é a irmã verdadeira dela. O bizarro é que nesse momento, o Gi-ho se aproxima pelas costas da Mi-yeon e atravessa o bastão quebrado no peito da coitada, o que deixa todos os outros em choque. Mas o que ninguém percebe é que os olhos do Gi-ho estavam completamente pretos. E quando Dongju vai perguntar o que o youtuber fez, o Gi-ho recupera a consciência e fica completamente apavorado ao ver a Mi-yeon caída no chão sem vida. E enquanto os colegas observam a colega caída, a Jae-young vê rapidamente o vulto de uma criança agachada. E para acalmar o Gi-ho, a Yeon fala que está tudo bem e que ele só tentou defender a CEO. Porém o Dongju discorda e fala que talvez o Gi-ho tenha finalizado a garota de propósito, o que deixa todo mundo sem entender o que ele quer dizer. E para esclarecer as coisas, o cara mostra que encontrou o papel da Mi-yeon e que nele tá escrito: "Eu vou conseguir escapar do Gi-ho", deixando claro que a menina estava sendo ameaçada. E aqui nós ficamos sabendo que de alguma forma o Gi-ho descobriu que a Mi-yeon estava fazendo coisas relaxantes com uma das professoras e que por esse motivo ela conseguiu ser a aluna com a maior nota da classe. E aí, sabendo disso, o Gi-ho começou a ameaçá-la em troca de respostas. Só que ela acabou se cansando disso e o ameaçou de volta, dizendo que iria expor a conta secreta em que ele filma os outros sem permissão, se o idiota continuasse com as ameaças. Por esse motivo, Dongju teoriza que o Gi-ho os trouxe até esse lugar, justamente para finalizar a garota. Só que o Gi-ho jura que isso não é verdade, e fala que ele apagou no momento em que a Mi-yeon foi para cima da CEO. Aí para checar se isso é verdade, e fazer o Gi-ho se lembrar, eles decidem olhar a gravação que estava sendo feita até agora, só que ela está cortada, e só aparece o Gi-ho pegando o bastão, indo com a perna arrastando para cima da Mi-yeon. E é justamente isso que o Gi-ho usa como justificativa, para mostrar que aquela filmagem não era dele, afinal a sua perna estava completamente normal, e ele até anda para longe do grupo, para mostrar que sua perna está boa. O problema é que no momento em que ele se afasta, o corpo sem vida da Mi-yeon agarra a perna dele, e não solta de jeito nenhum, não importa o quanto o menino balance a perna. O pior é que a Mi-yeon parece estar em um ponto cego, e o resto do grupo não consegue vê-la, o que os deixa sem entender o que está acontecendo com o Gi-ho. Aí do nada, o cara é puxado para trás e grita que a Mi-yeon está segurando a perna dele. Porém, antes que os jovens possam ajudar, a lâmpada estoura em cima da cabeça deles, e os
os cacos de vidro caem direto no olho e no rosto do coitado. Só que enquanto ele está gritando de dor, as luzes se apagam e ele desaparece. Então o trio que restou liga as lanternas e segue o rastro de sangue até a parte de cima de uma parede, onde encontram uma mensagem escrita: "Vejo você logo". Aí eles escutam um barulho vindo de outra parte do reservatório e vão até lá verificar. Mas ao chegarem perto de um pilar, vários pingos de sangue caem no rosto da Yeon, e o trio vê que o Gi-ho estava bem ali em cima segurando uma faca, e do nada o youtuber se joga pra cima deles. Porém é 1 contra 3, e no final ele é facilmente dominado e amarrado, conseguindo fazer apenas alguns cortes no Dongju. E vendo a situação de merda que se meteram, a Jae-young pede desculpas por ter sugerido que eles fizessem um ritual de verdade. No entanto, Dongju fala rapidamente que todos concordaram com isso. Já a Ae-yoon, por outro lado, está mais interessada em saber o que eles vão fazer agora. E assim que a Jae-young olha pra trás, ela vê a bolha saindo do corpo da Seo, o que faz a menina começar a vomitar toda a água preta que estava no corpo dela. Na hora em que o grupo percebe isso, eles correm para ajudar, e a Jae-young menciona que a marca no pé da menina está apagando, o que a faz perceber que eles precisam fazer o ritual novamente, pois algo deve ter dado errado na primeira vez. Por esse motivo, eles correm para olhar as gravações, e percebem que além de várias mãos sobrenaturais aparecerem por trás dos pilares, eles também quebraram as regras do ritual. Afinal, eles precisam ter deixado suas posições na ordem que receberam as respostas, e nunca mandaram o espírito ir embora antes de tirarem o pacote da cabeça da Seo, o que faz a Jae-young dizer que eles devem estar amaldiçoados. E aí, mesmo levando em conta que a Mi-yeon morreu, eles preparam o ritual outra vez, posicionando os corpos nas pontas do pentagrama, junto com as tigelas e as velas acesas. Então, o trio invoca novamente o espírito no corpo da Seo, e ele responde a mesma coisa de antes. O problema é que no momento em que os jovens mandam o espírito ir embora, ele pergunta se realmente deve sair, tira o pacote da cabeça e começa a falar com a Jae-young de uma maneira bem amorosa, o que faz a garota perguntar se é a sua irmã mais velha, a In-young. Aí, percebendo que as coisas estão ficando perigosas, os outros dois gritam dizendo que eles precisam terminar o ritual e que essa não é a irmã dela. Então, mesmo sofrendo com isso, a Jae-young mantém a cabeça no lugar e ajuda os amigos a mandarem o espírito embora. Assim que isso é feito, eles trabalham juntos e tiram as pessoas de dentro do pentagrama na mesma ordem que as perguntas foram respondidas. Após fazerem isso, tudo se acalma e aparentemente as coisas parecem voltar ao normal, tanto que o celular do Gi-ho até mesmo recebe algumas notificações. Uma delas é das views do vídeo que está bombando, pegando mais de 500 mil de views, além de mostrar que o sinal voltou. Vendo isso, Dongju não perde tempo e liga para a emergência para pedir ajuda, o que impressionantemente dá certo. O estranho é que no fim da ligação, o policial fala o nome do Dongju, o que não devia acontecer, já que o garoto não tinha dito como se chama. Ok, vamos falar sobre os erros que aconteceram aqui. Primeiro, a partir do momento em que as coisas saíram do controle, o grupo devia ter ficado completamente unido. A Mi-yeon se afastou e virou um alvo fácil, e todo mundo sabe que a regra básica de sobrevivência é nunca se isolar. E quando ela foi possuída, dá pra ver que o espírito não atacou quem estava do lado. Ele foi direto na Seo, porque a Seo é o recipiente e quem tem a marca. Se o espírito finalizar ela, enquanto está marcada, ele ganha o corpo de vez. E a Seo não é só mais uma vítima, ela é o prêmio para esse capiroto que está rodando o jogo, já que provavelmente ele quer andar pela terra com o corpo da coitada. Além disso, os olhos pretos do Gi-ho quando ele atacou a Mi-yeon são sinais de possessão total. O cara nem estava lá, então qualquer um do grupo pode ser usado como arma a qualquer momento. Esse é o problema de entrar num ritual desse sem nenhuma proteção. Eles não levaram porra nenhuma, como sal grosso para criar barreiras, água benta para purificação, símbolos religiosos de qualquer fé que seja, ervas como a ruda ou alecrim que são usadas em proteção espiritual há séculos. Até um espelho poderia refletir a energia negativa. Qualquer pessoa que pesquisa 5 minutos sobre rituais de invocação sabe que você não abre uma porta por outro lado sem ter como fechá-la. O grupo entrou de mãos vazias e agora estão pagando o preço. Já sobre a decisão de checar a câmera, o grupo fez certo, pois uma das coisas mais fáceis de se enganar é a mente e a percepção humana, ainda mais com poderes sobrenaturais. Mas como não existe um cérebro por trás da câmera, ela acaba sendo uma espectadora neutra, que não se deixa ser influenciada por golpes mentais. E o que aconteceu quando o corpo da Mi-yeon agarrou a perna do Gi-ho mostra outra coisa importante. O espírito não precisa de um corpo vivo para atacar. A Mi-yeon já estava morta, e mesmo assim ela segurou ele. Isso não é possessão comum, é necromancia. O espírito ou demônio está usando cadáveres como fantoches, e se ele pode fazer isso com a Mi-yeon, pode fazer com qualquer um que morrer ali dentro. Aliás, a decisão deles de refazer o ritual e expulsar os espíritos de maneira correta foi a única opção que eles tinham. Com a Mi-yeon morta, as chances de funcionar eram mínimas, porque o pentagrama precisa de 5 pessoas vivas para fechar o ciclo, mas entre tentar com um ritual incompleto e não fazer nada, a primeira opção pelo menos dava uma chance, né? E apesar de ainda suspeitar da Jae-young, eu tenho que admitir, a garota manteve a cabeça no lugar quando o espírito tentou se passar pela irmã dela. Essa é uma das táticas mais antigas de entidades malignas, usar a forma de alguém que você amava para quebrar sua guarda. No xamanismo coreano, chamam isso de Yonghon Daesin, quando um espírito assume a identidade de um familiar morto. Se a Jae-young tivesse cedido,
invadido, o círculo de proteção teria sido quebrado e todos estariam ferrados. Por último, o policial fala o nome do Dong-ju sem ele ter se apresentado. Isso é um sinal gigante de que algo está errado. Em situações reais, atendentes de emergência nunca sabem o seu nome antes de você falar, então tem duas possibilidades. Ou eles ainda estão presos em uma ilusão criada pelo espírito, ou a entidade está manipulando a comunicação, para dar uma falsa sensação de segurança. De qualquer forma, não dá pra confiar nessa ajuda que está chegando. Mais tarde, a Jae-young acende uma vela perto do corpo da Seo e vai sentar ao lado do Dong-ju. E aí, pensando que talvez eles nunca saiam dali com vida, o Dong-ju decide revelar seus sentimentos e escreve no celular que gosta da Jae-young, ao que ela responde dizendo que também gosta dele. Por isso, ele dá um beijo na bochecha dela e a Jae-young responde, dando um selinho no cara. O que eles não sabiam era que a Hee-yeon estava acordada e ouvindo tudo. Depois de um tempo, todas as velas se apagam e o Dong-ju se levanta para acender as luzes. E ao fazer isso, ele vê que o Gi-ho se arrastou para longe de onde estava anteriormente e apagou-o. Então os jovens decidem dar uma olhada no que foi filmado e veem a Seo soltando as correntes do Gi-ho e apagando em seguida. Aí o Gi-ho se levanta, vai até a frente da câmera e risca o próprio pescoço, se é que vocês me entendem. Isso deixa a Hee-yeon completamente apavorada, querendo sair dali o mais rápido possível. Só que no momento em que ela se aproxima da porta, uma voz demoníaca começa a soprar no ouvido dela e aquele espírito feminino que dominou a Mi-yeon entra no corpo da garota. Com isso feito, ela anda até o poço e cai de cara na água. Por esse motivo, os outros dois correm para ajudar e retiram a garota antes que ela morra afogada. E por sorte, quando a garota tira a cabeça da água, é realmente ela quem volta, e não um espírito. E aí, percebendo que a maldição ainda não acabou, a Hee-yeon pergunta sobre a ligação que o Dong-ju fez mais cedo. Porém, em vez de responder, ele apenas balança a cabeça e olha pro celular. Mas ao fazer isso, ele percebe algo, corre para pegar o papel do Gi-ho e volta dizendo que todas as profecias estão se tornando verdade. Como por exemplo, a Mi-yeon não conseguindo se livrar do Gi-ho e o vídeo do Gi-ho pegando 1 milhão de views. Pois sim, essa era a pergunta e o desejo do youtuber. E não dá pra culpar ele, né? Pegar 1 milhão de views é muito bom. Então caprichem no like pra esse vídeo aqui pegar também. O problema é que ambos morreram depois que as profecias foram cumpridas. E sabendo disso, a Hee-yeon começa a pensar na própria pergunta. E o Dong-ju mostra pra Jae-young que ele perguntou se ela gostava dele. E como os dois já se beijaram, ele fala que não se arrepende de nada, mesmo que seja o próximo a morrer. Aí, enquanto a Jae-young tenta consolar o cara, dizendo que vai ficar tudo bem, a Hee-yeon se aproxima e mostra o papel, revelando que a pergunta dela era de quem o Dong-ju gosta, algo que já foi respondido. E observando a cara de dó que os dois fazem ao verem o bilhete, a Hee-yeon deixa claro que não se importa com isso, porém também fala que não quer morrer e nem ir pro inferno. Por isso ela pega uma faca e ameaça os dois, mais especificamente o Dong-ju, dizendo que eles vão poder sair dali vivos se finalizarem a Jae-young. Por esse motivo ela não perde tempo e parte pra cima da garota. Só que o Dong-ju obviamente não fica parado e domina a Hee-yeon por trás, dando oportunidade perfeita para a Jae-young pegar uma corrente e amarrar as mãos da doidinha. Porém, como ela não para de tentar fugir, o cara fica batendo nela contra a parede. O que ninguém esperava era que nesse momento a parede ia afundar e revelar várias passagens no reservatório. Então Dong-ju coloca a Hee-yeon deitada no chão e entra nas passagens junto com a Jae-young. Lá dentro eles passam por um corredor cheio de papéis vermelhos com o desenho de um corpo humano e por uma camisa com os caracteres de morte. Aí chegando no fim do corredor, eles voltam pro meio do reservatório, se separam e verificam as outras entradas, confirmando que todas são exatamente iguais e tem os caracteres de morte no final. E sabendo disso, o Dong-ju faz uma análise do local e percebe que tudo se encaixa muito perfeitamente no pentagrama. E levando em conta os caminhos com a palavra morte, ele fala que desde o início, esse reservatório foi feito pro ritual e não para ser um reservatório. O que os dois não sabem é que enquanto estão dando uma de Scooby-Doo investigando os corredores, a Hee-yeon consegue se soltar das correntes e pegar a faca que tinha caído no chão anteriormente. Ao mesmo tempo, o Dong-ju pega o papel vermelho que estava no chão e usa o tradutor para ler o que estava escrito atrás dele, encontrando assim a mensagem: quando 5 profecias se cumprem, um corpo é concedido. E na hora em que o Dong-ju lê essa frase, ele escuta um grito vindo do lado de fora e corre para ver se a Jae-young está bem. Então ele vê um corpo sangrando em cima do pilar e se aproxima para conferir quem é. O problema é que no momento que ele vê que é Hee-yeon, alguém aparece por trás dele e o golpeia nas costas. Aí ele olha para trás para ver quem foi que fez isso e descobre que foi a própria Jae-young. Nesse momento, voltamos um pouco no tempo para o momento em que a Jae-young foi até o Dong-ju e o chamou para participar do concurso de vídeo. Ela falou que o Gi-ho queria competir e estava juntando pessoas para isso. O que ela não sabia é que o Dong-ju já tinha visto ela usando o mesmo papel do concurso para falar com o Gi-ho. Assim ele junta as peças e entende que quem estava juntando as pessoas para participar dessa competição era a Jae-young e não o Gi-ho. E a única coisa que ele pergunta pra garota é por que ela os escolheu. E além disso, nós também vemos que ela era a cameraman do grupo, que foi ali antes deles, aqueles que o Gi-ho usou como inspiração. Em resposta a isso, a Jae-young explica que é porque ela prometeu pra Hee-yeon quando as duas eram bem pequenas, e quando a garotinha
filhinha morreu, a sua vida ficou completamente destruída. No entanto, mesmo com a vida arruinada, seus colegas continuaram rindo e se divertindo, dizendo que ela devia esquecer a irmã para ser feliz, praticamente zombando da dor que ela sente. E isso é ainda pior, justamente porque a Yi-Yong morreu por culpa dela em uma brincadeira que era para ter sido inocente. O problema é que além de perder a irmã, isso também fez com que seus pais se separassem, e pouco tempo depois, o pai dela se casou novamente e trouxe outra criança para casa, ao que a Jae-Yong não aceitou muito bem. E como ela sempre acreditou que precisava da irmã para ser feliz, a idiota começou a pesquisar sobre rituais satânicos online e encontrou o feitiço do Gamigin, um feitiço que poderia trazer uma pessoa de volta dos mortos, desde que 5 pessoas fossem sacrificadas. E como de costume, também é necessário um pertence de quem vai ser revivido. Tudo isso para que a família verdadeira possa ser reunida novamente e todos fiquem felizes. E aí, vendo que o Dongju quer pegar o colar do pé da CEO para estragar o ritual, a Jae-Yong o finaliza usando uma corrente para enforcar o coitado. Nessa hora, a CEO acorda assustada, querendo saber o que está acontecendo, o que surpreende a Jae-Yong. Então ela olha para a mão do Dongju e percebe que no final, ele conseguiu arrancar o colar do calcanhar da garota. Sabendo disso, a Jae-Yong manda a irmã voltar a dormir e corre para colocar o colar de volta na perna dela, sem se importar com o que a CEO está sentindo. E assim que o colar é recolocado, a CEO fica completamente paralisada. Ok, agora que a verdade veio à tona, vamos falar sobre o que realmente está acontecendo aqui. A Jae-Yong encontrou online o feitiço de Gamigin, e isso não é uma invenção. Gamigin é o quarto demônio listado no Ars Goetia, um grimório de demonologia do século 17. Ele aparece na forma de um pequeno cavalo, que depois se transforma em um homem de voz rouca. A especialidade dele é ensinar artes liberais, mas o mais importante, ele pode trazer de volta as almas de pessoas que morreram afogadas ou em pecado. A In-Yong morreu em um acidente envolvendo uma banheira, e não é coincidência a Jae-Yong ter escolhido um reservatório para fazer o ritual. A água é o elemento do Gamigin, então ela fez a lição de casa. E a mecânica do ritual é clara: 5 profecias realizadas igual a um corpo concedido. Cada desejo que se cumpre é um pagamento, e cada morte alimenta um feitiço. O Giho queria views, ele conseguiu e depois morreu. A Mion queria escapar do Giho, ela não conseguiu e morreu também. Isso aí é um contrato, e a Jae-Yong sabia desde o início quantas pessoas precisava sacrificar. As evidências estavam ali desde o começo, como um ritual verdadeiro em vez de uma encenação. O objeto pessoal da In-Yong, o sangue próprio na mistura, o aniversário do desaparecimento. E a Jae-Yong deixou pistas o tempo todo. O problema é que ninguém quis juntar os pontos, porque ela era uma amiga, e foi exatamente assim que ela planejou acabar com todos. E digamos que a seleção das vítimas foi cirúrgica. Alguém que gostava dela e nunca desconfiaria, a meia-irmã que queria ser aceita, o youtuber obcecado por views que servia de bode expiatório quando as coisas dessem errado, a ciumenta que iria junto para qualquer lugar que o Dongju fosse, e a cética que não ia acreditar em nada até ser tarde demais. Cada um tinha um motivo para estar ali, e uma fraqueza para ser explorada. E o mais irônico de tudo, a Yeon quase acertou, quando ela pegou a faca e disse que precisavam finalizar a Jae-Yong para sobreviver. Todo mundo achou que ela tinha enlouquecido, mas o instinto de sobrevivência dela farejou o perigo certo. Se eles tivessem ouvido a doidinha, talvez estivessem vivos. Agora, sobre o Dongju, esse idiota é o exemplo perfeito de como o amor cega. Ele sabia que a Jae-Yong estava organizando tudo. Ele viu ela usando o papel do concurso para recrutar o Giho. Ele tinha a informação da mão e escolheu ignorar porque estava apaixonado. Se ele tivesse ficado do lado da Yeon e confrontado a Jae-Yong juntos, eles teriam uma chance. Em vez disso, ele correu pro grito dela como um cachorrinho e levou uma facada nas costas. O amor não justifica a burrice. E realmente não sobra nada pro gado beta. Brutal. E no fim das contas, os verdadeiros culpados de tudo isso são os pais, que deixaram 2 crianças em casa sem supervisão para ir passear. Pelo que parece, a In-Yong morreu em uma brincadeira inocente, pois ela trancou a irmãzinha no banheiro quando ela estava tentando pegar alguma coisa no alto. Aí a garotinha caiu e bateu a cabeça. Então, a Jae-Yong carregou a culpa sozinha, e os pais se separaram, e depois ele trouxe outra família para dentro de casa. Ninguém cuidou do trauma dessa garota. Ela ficou anos remoendo a dor, até achar que a única solução era um pacto demoníaco. É isso que acontece quando adultos falham com crianças quebradas. Por isso, a coitada merecia um bom acompanhamento psicológico para tratar esse trauma. Após deixar a irmã paralisada, a Jae-Yong troca a roupa da CEO e a coloca presa por correntes, deitada dentro do poço d'água. Então ela pergunta se a CEO realmente a ama e pede para ela deixar a Yi-Yong renascer no corpo dela, algo que a garota obviamente não aceita. Por isso, a psicopata simplesmente coloca uma boneca em cima do corpo da irmã e bota um pacote na cabeça da menina. Depois, ela conecta as correntes com as tigelas d'água, coloca os papéis e começa a invocar o espírito da irmã, dizendo que a porta está aberta. Aí ela fala que oferece os 5 corpos e espera pelo renascer da irmã. Com isso feito, vários eventos sobrenaturais começam a acontecer no reservatório, e com a Siu também. Aí ela vê que a menina está de pé, vai até ela e retira o pacote da cabeça para ver quem está ali. E realmente parece que é Yi-Yong que assumiu o corpo, mas por ter se passado muito tempo desde a sua morte, a garota não consegue reconhecer a Jae-Yong
Jae-young. Por isso, a garota se desculpa por ter demorado tanto tempo e inventa uma mentira, dizendo que desde que a irmã caiu na banheira, ela ficou no hospital e só acordou agora. E como não quer ficar muito tempo nesse local de ritual, ela tenta sair dali junto com a Hee-young. Só que ao fazer isso, os corpos dos jovens seguram a perna da menina e ela fica com o olho completamente preto, sussurrando um monte de coisas que não tem como entender. E assim que a Jae-young vai tentar soltar as mãos que estão agarrando a menina, várias vozes raivosas começam a perguntar por que a jovem os finalizou. Então o espírito pergunta se a Jae-young viu a irmã e fala que ela é a próxima, além de também agradecer a Jae-young por tê-la tirado do inferno. Aí ele fala que eles vão se ver em breve e enforca a jovem até ela ir de base, assim como no pesadelo que ela teve outro dia. Após isso, a Jae-young é enviada para queimar no inferno, e nós vemos que a pergunta dela era: eu vou ser capaz de ver a minha irmã novamente? Em seguida, vemos um vídeo que foi gravado de cada um dos jovens falando sobre seus sonhos, sendo que o Gi-ho queria ser um youtuber de sucesso, a Mi-yeon queria entrar para a Universidade dos Sonhos, a Hee-yeon queria perguntar sobre amor, o Dong-ju queria ser o melhor jogador coreano de beisebol, e a Si-woo queria fazer a irmã ser feliz. E a Jae-young, bom, ela queria ser feliz junto com a família. Bom, o que aconteceu aqui foi uma combinação de adolescentes irresponsáveis, trauma não tratado, ritual real em local real e zero preparação. Cada erro se acumulou até não ter mais volta. A In-young morreu afogada na banheira depois de cair e bater a cabeça durante uma brincadeira de crianças. Aquilo foi um acidente trágico que, pra mim, é mais culpa dos pais por terem deixado crianças pequenas sozinhas em casa do que culpa da própria criança. Mas a Jae-young carregou essa culpa sozinha por anos, enquanto os pais se separavam. Então o pai trouxe outra família para dentro de casa e ninguém cuidou do trauma dela. No final, a cabeça da coitada ficou tão perturbada que ela achou que a única solução era um pacto demoníaco com o Gamigin, um demônio especialista em trazer de volta as almas de afogados. Ela fez a lição de casa, escolheu o demônio certo, o local certo e as vítimas certas, além de fazer um planejamento longo que ela executou quase que perfeitamente, mas ainda assim foi arrastada pro inferno, porque a gente sabe que no final você não engana um demônio, ele sempre leva mais do que oferece. E sobre os personagens, o Gi-ho foi ganancioso, imprudente, trouxe o grupo para um prédio abandonado por views e serviu de bode expiatório perfeito, porque ele era burro o suficiente para parecer culpado. Nota 2. A Mi-yeon foi cética demais para acreditar no perigo, se isolou do grupo e foi a primeira a morrer. O mais inteligente era nem ter ido, já que ela não acreditava em nada daquilo. Pra que se arriscar por algo que você acha falso? Nota 3. A In-young foi ciumenta e emocional, mas teve o instinto certo sobre a Jae-young. Se tivessem ouvido a garota quando ela pegou a faca e disse que precisavam finalizar a Jae-young, talvez tivessem sobrevivido. Nota 5. O Dong-ju tinha a informação na mão e ignorou por amor, ou gadice. Ele viu a Jae-young recrutando o Gi-ho, juntou as peças e mesmo assim confiou nela. Morreu como um gado, né? Amor não justifica burrice. Nota 2. A Si-woo foi uma vítima inocente que só queria ser aceita pela irmã. Ela se ofereceu para ser o receptáculo para impressionar a Jae-young, e essa ingenuidade custou caro, mas ela não tinha como saber, né? Nota 6. A Jae-young foi inteligente, metódica, adicionou o próprio sangue no ritual para selar o pacto. Ela foi uma estrategista fria, que planejou por anos, mas achou que podia controlar forças que não entendia e perdeu no próprio jogo. Nota 4. Os pais deixaram duas crianças sozinhas, e uma delas morreu, né? Depois se separaram, e em vez de cuidar da própria filha, ele trouxe outras pessoas para dentro de casa. Dá pra dizer que eles são responsáveis indiretos por toda essa tragédia. Nota 0 pra eles. Já o Gamigin, o demônio jogou perfeitamente. Ele ficou preso no inferno, esperou alguém desesperado o suficiente para abrir a porta, cumpriu o contrato tecnicamente sem entregar o que a Jae-young queria, coletou 6 almas em vez de 5 e ainda saiu livre. Então é vitória absoluta pro capiroto. Nota 10. E a ironia final é que a pergunta da Jae-young era se ela seria capaz de ver a irmã novamente. E bom, ela viu, né? Por alguns segundos, mas acabou sendo arrastada pro inferno por conta disso. Então nunca confie em entidades malignas para interpretar o seu pedido de boa fé. Fala galera, esse foi como derrotar The Ghost Game. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se um feiticeiro sádico tomasse o controle da sua própria filha, o que você faria? Quer saber se esse pai vai conseguir se libertar dessa maldição? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, nunca confie em demônios para interpretar o seu pedido. Eles sempre levam mais do que oferecem.